É uma grande alegria compartilhar café e fé com todos vocês. A gente tem procurado andar dentro desse trilho que é anunciar as riquezas do Evangelho de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos libertar da nossa maneira esquisita de viver neste mundo. A gente sempre traz um companheiro, um irmão, e mais uma vez Fernando Prison está conosco aqui para compartilhar desse evangelho. É uma alegria muito grande, Fernando. A alegria é toda minha, pastor Glenn, de estar aqui com o senhor, compartilhando a palavra e falando das riquezas insondáveis desse amor que Deus tem por nós manifestado em Cristo. Pois é, e os links das nossas redes sociais, eles estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material e participar aqui conosco, participando como uma pessoa que vai levar esse material para outros que você acha importante, como um missionário que está trabalhando para que outros conheçam o Evangelho. Você pode contribuir para a sustentação do programa e você pode estar orando aqui por nós e conosco nesse processo todo que é muito importante. Então pegue aí o seu cafezinho e vamos começar agora o nosso Café e Fé. Já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão caçando aceitação, procurando alguma condição para serem aceitas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre amando com o amor de Jesus. É um amor que muda a nossa maneira de relacionar. No programa anterior, nós falamos sobre o amor perfeito de Deus. E qual é a implicação dessa vida e daquelas pessoas que foram regeneradas. Nós veremos hoje a sequência do texto do Evangelho de João, da carta de João, da primeira epístola de João, capítulo 4, verso 11. Esta passagem é, ao mesmo tempo, doutrinária e prática. Ela revela o coração do Evangelho e estabelece o padrão para o modo como devemos viver. O que está ali escrito, Fernando? 1 João 4,11 diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É o reflexo ou a consequência do que nós recebemos de Deus, que é o amor ágape, quando vimos no último episódio que estivemos aqui, né, pastor Glenn? Uhum. O João está falando ali, alguns versículos anteriores,
que o amor procede de Deus. E quem ama é nascido de Nascido de Deus. Deus. Agora, o que esse amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ele faz nos nossos relacionamentos? Eu creio que a resposta está exatamente aqui. Não existe outra alternativa, pastor Glenn. Não. Assim como eu fui amado, assim eu sou levado a amar. Não há aqui desculpa. Não. Nós não podemos justificar, né? Aqui nós encontramos a grande diferença, eu vejo, do amor de troca É, que nós estamos acostumados ou que fomos ensinados. O amor com base em troca, o amor interesseiro. Aqui nós vemos uma outra dimensão, como o senhor bem falou. Da mesma maneira que eu fui amado, agora eu estou sendo exortado, eu estou sendo advertido que devemos também, com este amor, amar uns aos outros. interessante que o apóstolo João diz assim no versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Engraçado, isso é muito interessante. Ó, uma vez que nós estávamos separados de Deus pelo pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus, o pecado nos fez fugitivos de Deus, mas em Cristo, quando Cristo assume primeiro a nossa natureza como humanos, depois ele assume a nossa vida espiritual lá na cruz como pecado, ele que não conheceu o pecado, Conheceu o pecado. ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E ele está dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Agora, se amarmos uns aos outros, é porque Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Como é que eu posso aperfeiçoar uma coisa que é perfeita? Eu digo que é com o amor de Deus. É com o amor de Deus. É a manifestação do amor de Deus diante de uma sociedade caída e perversa, né? É. E a pessoa age, o outro diz assim, mas por que você fez isso? Isso é ele que vive em mim que fez isso. É ele quem faz, é o amor que procede de Deus, né? Nos versículos anteriores é dito, nisto consiste o amor de Deus, nisto é manifestado o amor de Deus, sempre apontando para ele e nunca para nós como a fonte, né? Deus é amor, essa é a definição de amor, Deus é amor. Exatamente. Ele é a essência do amor, ele é a fonte do amor e nós dependemos dele. Então, a questão que o apóstolo João vai dizer no versículo 13, ele diz assim, nisto conhecemos que permanecemos nele. Nele quem? Em Deus, em Cristo. E ele permanece em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aí você vê a Trindade funcionando. Cristo desmanchou lá na cruz a nossa natureza adâmica, restaurando o nosso relacionamento com Deus, nos capacitando a nos relacionarmos de forma sacrificial, não colocando o nosso interesse em primeiro lugar. E depois ele nos deu do seu Espírito, o Espírito vivendo em nós, para aplicar a sua própria essência, porque Deus é amor. E ele não faz isso de modo automático, né, Não, pastor Glenn? não. Apesar de termos o Espírito, nós somos motivados, é o que está escrito aqui no versículo 11, né? A amar dessa maneira. E agora no versículo 14,
ele nos diz: e nós temos visto o testemunho que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo, para que o mundo que crê nele passe a manifestar o amor dele no meio deste mundo. E o impacto disso nos relacionamentos, né, pastor? Quando Deus faz essa obra na vida da gente, é um milagre que vai acontecer. Vai. Eu não seria capaz e não serei capaz de amar o meu inimigo. Uma vez que o Senhor crucifica o meu velho homem, ele vai me dar a condição para que a vida de Cristo que está em mim manifeste o amor de Deus nesse mundo, não é isso? Sem peso, sem um esforço, mas um amor que é subsidiado pelo Pai e que vai refletir nos nossos relacionamentos. Então, Fernando, aqui no verso 15, ele vai dizer assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Essa palavra confessar, no grego, é homologar. E ele diz aqui, aquele que concorda com Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que está em você, vai experimentar a realidade do amor de Deus no meio dessa complicação, desse caos todo. E eu acredito que é dessa maneira que nós somos testemunhas de Cristo aqui na Terra. Exatamente. Quando nós manifestamos esse amor e confessamos Jesus Cristo como Filho de Deus. Eu vou dar uma frase que está anotada aqui que eu acho interessante. Se Deus nos amou de forma tão completa e imerecida, nós também devemos amar uns aos outros da mesma forma. Não por nossa competência, mas porque Ele vive em nós. Ele se manifesta em nós. Há uma vivificação da realidade espiritual. Agora, viver aquilo que está escrito um pouquinho antes, no capítulo 3, versículo 16, né, pastor Glenn? Primeiro, se o senhor me permite aqui, 1 João 3,16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Só que o versículo não para aí. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você entendeu isso? Você percebeu essa importância? Isso aí não é conversa de meia tigela, não. Isso aqui é o centro do Evangelho. Que é o amor sacrificial de Exatamente. Deus. Então, quando nós olhamos para a cruz e vemos ali a manifestação do amor e do perdão que foi oferecido em nosso favor, talvez nós consigamos chegar perto do que significa isso, do que significa esse amor ágape, um amor sacrificial. Fernando, vamos dar uma paradinha e já a gente volta para continuar pensando essa realidade. Um momentinho só.
Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O amor aqui não é uma questão facultativa. Optativa. É uma ordem que a palavra está dando, mas não é por obrigação. É por consequência da vida de Cristo que está em nós. O senhor viu no grego essa palavra devemos, pastor Glenn? Como é que diz aí? Ofeilo. Não sei se é essa a pronúncia correta no grego. E tem o sentido de dever, estar em débito com, estar em dívida. Há uma correlação profunda, não é? Aquilo que nós já recebemos em Cristo. Então, após essa visão, nós temos uma questão em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 14 e 15. Como é que está dito aí? 2 Coríntios... Diz assim, 14 e 15. 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você prestou atenção? O que a Bíblia está dizendo? Não viver mais para si mesmo. Para si mesmo. Por quê? Porque você morreu. Mas morreu onde? Em Cristo. Quando? Quando Cristo morreu, mas eu não tinha nem nascido. Mas o projeto de Deus, você também não tinha nascido quando Adão pecou. Mas o pecado de Adão lhe foi transmitido geneticamente. Agora, o sacrifício de Cristo, ele só é recebido pela fé. Nós precisamos conhecer a palavra e receber os efeitos da palavra. O amor de Cristo nos constrange. Você tem vivido pelo Senhor e não mais para si? É uma perguntinha que vale a pena. Você tem vivido dele, por ele, para ele, ou você está tentando viver o cristianismo? Aí é uma desgraça, que fica um peso insuportável. Que é aquela questão do amor baseado na troca, baseado no interesse. Exatamente. Então, este amor com que nós estamos sendo exortados aqui a amar com João é o amor ágape, ou seja, o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que renuncia ao próprio egoísmo. É esse tipo de amor. Colocando o outro em uma posição superior a si mesmo. Você sabe, Fernando, eu vejo que a religião ela tem usado mais a questão de conhecer sobre Deus e não conhecer a Deus. Existe uma diferença aí, né? Profunda. Muita gente vai estudar teologia e vai para os seminários e vai para as igrejas e conhece sobre Bíblia e conhece, estuda e se torna, mas conhece a Deus? Você tem um relacionamento pessoal com Deus? Esse tem sido o meu caminhar e as dificuldades que eu tenho em conhecê-lo e prosseguir nesse conhecimento. Agora, é possível, pastor Guilherme, nós conhecermos nessa dimensão a Deus com a natureza que viemos a este mundo? Não. A nossa natureza adâmica, que a Bíblia chama de velho homem, ela não tem apetite por Deus. É o contrário, né? Ela tem uma aversão a Deus. E às vezes ela tem uma necessidade de um conhecimento acadêmico, um conhecimento intelectual, porque nós fomos invadidos por aquilo que é chamado de teomania, a onipotência do pecado. Eu serei como Deus. Então eu quero conhecer, mas não tenho o desmonte desse homem velho.
a religião ou o intelectualismo teológico versus o evangelho é totalmente diferente. Então, o que o senhor está querendo nos dizer, pastor Glênio, é que nós só conheceremos a Deus, diferentemente desse sobre Deus, a partir do momento em que nós tivermos uma experiência de novo nascimento. Sim. A partir do momento que o nosso relacionamento, ele estiver sido... A partir do momento em que tivermos sido reconciliados com Deus. Eu vou dar meu testemunho. Eu nasci em 1945, estou com 80 anos. Mas eu nasci com uma natureza pecadora. E eu fui educado na igreja. E eu fui treinado dentro de um sistema religioso. E eu fui para um seminário. E eu fui feito pastor. Mas eu não tinha vida espiritual. E só em 1975, eu já era pastor aqui em Londrina, eu tive uma experiência de crer na morte e ressurreição do meu velho homem com Cristo. Mas então, pastor Glênio, me responda uma questão. É possível uma pessoa na função de pastor, de pregador do evangelho, não ter esse conhecimento experimentado do que é o evangelho? E é muito. Eu tenho trabalhado hoje com pastores na América Latina, em vários países como Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, que são 5 países que a gente tem, e aqui no Brasil, e muitos chegarem para mim dizendo assim, o meu conhecimento era de religião. Agora, a minha mente foi aberta e o meu coração foi trocado por meio da palavra de Deus. E talvez é isso então que significa conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. A Deus. Para o conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte, disse Paulo, escrevendo a Filipenses. Então, essa é a realidade espiritual, que muitas pessoas têm conhecimento teológico e profundo, mas não têm o conhecimento experimental e relacional com Deus. E não conseguem experimentar esse amor ágape de Deus. Exatamente. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é o que significa amar alguém de forma sacrificial em situações práticas. Eu acredito, pastor Glênio, que amar de forma sacrificial, né, de uma maneira prática, significa colocar o bem espiritual acima do seu próprio conforto. Sim. Ou colocar a pessoa, né, com quem nós nos relacionamos acima dos nossos próprios interesses. Assim como o Senhor fez com a pessoa mais amada dele, que era o seu Filho Jesus Cristo. Certamente. Ele doou. Né? Então, como que eu vou colocar isso de forma prática nos meus relacionamentos? É colocar isso acima do meu próprio conforto. É renunciar à nossa própria vontade, e a nossa vontade, ela quer se sobressair a todo momento. É colocar isso, o nosso tempo, renunciar ao nosso tempo, renunciar aos nossos próprios direitos. O senhor sabe que nós vivemos numa sociedade, depois da Constituição de 88, que é conhecida como a Constituição Cidadã, as pessoas elas passaram a se esquecer dos seus deveres e passaram a olhar apenas para os seus direitos. Então a gente vive dentro desse contexto. Mas e os meus direitos? Então, esse amar alguém de forma sacrificial é você abrir mão dos seus próprios direitos. Agora, eu sei que isso não é simples, eu sei que isso não é fácil. E é por isso que nós dependemos de Deus em nossas vidas. Certamente. Diariamente.
O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que ele diz: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger todos sem distinção. Ele é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Ele é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. E ele é suficientemente alto para levá-lo até o céu. Ele colocou as 4 dimensões do amor, que Paulo fala em Efésios capítulo 3. Ele diz que o amor tem largura, comprimento, altura e profundidade. Tem 4 dimensões. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões, mas o amor, ele ultrapassa a 4ª dimensão, que vai até o céu e tem toda a realização. E esse amor, ele é derramado. Ele é derramado pelo Espírito Santo. Em nosso coração. É. Então, não é uma questão de eu ter ou não esse amor, porque eu não tenho ele mesmo. Mas ele é derramado. Ele é derramado. Eu não vou produzi-lo. Eu vou depender do Espírito Santo operar isso em mim. E eu falo isso, pastor Glênio, porque algumas pessoas dizem: mas eu não tenho essa condição de amar dessa maneira. Mas ninguém tem mesmo. Não tem. Ô, Fernando, vamos marcar um outro dia para a gente conversar sobre esse assunto, porque o tempo agora voou. Ok. Mas nós precisamos entender, sua vida reflete o amor de Deus, ou simplesmente você está vivendo na retribuição dos seus interesses? Gente, eu quero deixar aquele abraço, não sei explicar, mas é de coração para coração, e até que nós tenhamos uma outra oportunidade, não de troca, mas de experimentar o amor que é derramado no nosso coração. Fica aqui esse propósito para nos encontrarmos. Até a próxima.